my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Cara, Piracicaba tem me proporcionado realizar sonhos que a gente nunca pensou em realizar. Estou aqui na Clínica Cristofoletti, na rua Boa Morte, 1974, aqui no centro de Piracicaba, sendo recebido pela Paula Cristofoletti, que abriu espaço para a gente poder gravar um monte de webcast de visita. E eu estou com um camarada que eu acabei de conheci ele hoje, me entrevistou numa oportunidade única de conhecer a Rádio Educadora aqui em Piracicaba, que também representa também a Jovem Pan, né? E a gente estava no programa do Pai da Alegria, de Jansen, junto com o André, que é um consultor imobiliário, né? Ele sabe tudo nessa área de imóveis Piracicaba e região, quiçá Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho com ele, conhecer um pouquinho melhor como é que funciona essa questão de comunicador, consultor de imóveis. Ele vai contar um pouquinho da história. Obrigado, muito prazer conhecer. Geminiano, corintiano e um grande amigo, muito generoso, deixou a gente à vontade lá na rádio. E parabéns aí pela tua carreira, pela pessoa que você é. Tamo junto. Obrigado, Monteiro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e satisfação de poder atingir as pessoas que você cuida com tanto carinho. Eu sei que lidar com empreendedorismo, falar sobre negócio, é sempre falar com pessoas que têm família normalmente. Daí eu percebi que assim, o empreendedorismo na minha vida fez uma diferença brutal quando eu comecei a ter a minha família, e a gente entende que a gente sempre está cuidando de outras pessoas nesse meio. Vir para o mundo, né, imobiliário, da corretagem e tudo mais, assim que eu nasci, tropecei e já caí dentro de uma imobiliária. Você é corretor de berço. Mas quase isso, por quê? Eu lembro que meu pai ia passear comigo no fim de semana, trabalhava muito durante a semana, ele ia passear, me pegava para ir passear no final de semana, sabe o que ele ia fazer? Captar imóvel. Para mim era passeio. Era um passeio capcioso. E aí, desde então, assim, eu acabei desenvolvendo essa parte das vendas na minha vida, né? Então, antes de ser corretor, antes de qualquer coisa, eu me vi me desenvolvendo como um vendedor. E eu falei dessa questão das outras pessoas, porque eu acho que é isso, né? O vendedor e a pessoa que se propõe a empreender é sempre lidando com uma outra vida, né? Então, sempre resolvendo alguma dor, né? Exatamente. O nome já diz. Exatamente. E a gente fica bom numa coisa que, assim, ou você fica bom nisso, ou eu também não vejo muito outro caminho, que é servir o outro, né? Então a gente, assim, como é que eu posso ser um bom vendedor? Como é que eu posso ser um bom corretor? É servindo cada vez melhor, né? E eu tive isso ali no meu começo de vida e tal, e me especializei nisso depois que eu fiquei um pouco mais velho, digamos assim, né? Já tinha uma bagagem ali de trabalho, fui me aventurar a trabalhar CLT também, né? Tenho essa experiência, é legal fazer esse contraponto também entre ser empreendedor e ter tido a oportunidade de ter a carteira assinada também, porque a gente aprende muito. Tive gestores ali a falsa segurança, né, de ter um valor certo a receber. Isso, é interessante ver a diferença, né? E às vezes acorda no pescoço para receber a comissão também. Sim. Mas no final das contas, o que me levou a conhecer muito do mercado corporativo, né? Então, empreendedores, porque o trabalho que a gente vinha fazendo com família tal, e tudo mais, uma empresa que é o Grupo EC, Desenvolvimento Imobiliário, já há mais de 40 anos, executando o trabalho de fazer expansão de empresas em São Paulo com mais força, mas no Rio de Janeiro a gente já teve uma expressividade muito grande, no Paraná, Minas. Então a gente buscou fazer expansão de várias empresas no território nacional. A gente não precisa estar em todos os lugares para a gente conseguir fazer isso. O network funciona e funciona muito bem nesse setor, né? Tem pessoas maravilhosas, tem gente em Manaus que ajuda a gente muitas vezes para fazer essa expansão. A gente tem um relacionamento, né, com as pessoas das empresas e a gente faz essa expansão. Há um ano atrás, Montanha, eu vim para Piracicaba.
E a vida mudou um pouquinho. Eu vinha sendo aquele André, especialista em imóveis comerciais, assim como meu pai, Eduardo da Costa, e eu me vi com novas oportunidades aqui. É lógico que não deixou, né, das empresas me acompanharem, e eu também ali buscando atendê-las de uma maneira, da melhor maneira, né, que a gente pode, mas há mais ou menos, assim, há mais de 14 anos atrás, né, com certeza é mais de 10, mas acho que tem mais ou menos esse tempo, o meu pai veio a conhecer o Djansen num negócio aqui em Piracicaba. E aí tudo bem, formou-se ali uma amizade, um elo de negócios e tudo mais, só que a distância é a distância, né? Quando eu venho para Piracicaba um ano atrás, aí volto a unir esse laço e aonde a gente estreita a amizade. Mas o que te trouxe para Piracicaba? Qualidade de vida, rapaz. Assim, São Paulo, eu amo São Paulo, do fundo do coração. Eu sou da Zona Norte, eu amo São Paulo. São Paulo tem, assim, possibilidades incríveis, mas Piracicaba tem um mato alto para cortar ainda. Apesar de ser uma cidade grande, apesar de ter mais, aí, eu não sei o censo último, mas tem mais de 500 mil habitantes, eu tenho certeza disso. Só que é tranquilo no sentido de segurança. A expansão imobiliária, que é aquilo que eu faço, tá de vento em popa, então assim, nascendo novos condomínios, e aí começa também uma nova caminhada para o André, parceiro da DGL Imobiliária aqui em Piracicaba. Então assim, começa um novo movimento profissional, por quê? A gente dá foco ali na DGL, na compra e venda de imóveis, eu, Djansen, Valmir, e junto na imobiliária, né, a gente tem uma estrutura também de locação e administração de imóveis e regularização também. Então a gente começa a entender um pouco mais ali, começa a abrir um pouco mais o leque para atender e atender bem a cidade de Piracicaba, a região. E o trabalho da expansão de varejo, a gente vem fortalecer aqui em Piracicaba com força total, a gente tem fechado bons contratos aqui com as empresas, mas também a felicidade de atender a população de Piracicaba e pessoas que vêm de fora, né? Então, muitas empresas vindo para Piracicaba, o polo industrial, o agro de Piracicaba é incrível. Por um acaso, o movimento da Montweb aqui em Piracicaba não é uma mera coincidência de estar acontecendo muita coisa em Piracicaba simultaneamente, né? Sim, muitas pessoas buscando fazer a diferença. É isso mesmo. Por quê? Tinha muita coisa antiga em Piracicaba também. Quem anda por Piracicaba vê os casarões, tal, tudo mais, e que muita coisa ficou ali parado no tempo mesmo. Só que a gente conhece e sabe como que o fluxo da natureza funciona. O novo vem. Né? Então, ou ele vai vir de fora ou vai ser fomentado pelos de dentro. E eu percebo que os de dentro estão com vontade de crescer, fazer diferente e tudo mais. E tá vindo muita gente de fora com um olhar novo também. Não só pessoas do Brasil, mas gente de fora do Brasil. Então, querendo ou não, Piracicaba está crescendo e vai continuar crescendo. Tá no olho aí do desenvolvimento. Está no olho do desenvolvimento. Então, as pessoas também se propõem a empreender também com força, né? E o empreendedor é esse cara muito louco que busca fazer a diferença. Quando tu falou do paralelo, né? Por que acontece? E aí tá a diferença, de repente, do empreendedor carioca e o empreendedor daqui de Piracicaba. Evidentemente, tem empreendedores que nem MEI tem aqui em Piracicaba, mas a gente vê a maioria dos empreendedores aqui muito consolidados. Muito firme daquilo que foi proposto a eles, foi imposto para eles, estão muito firmes. E no Rio é um pouquinho mais disperso isso. A que você poderia atribuir essa mentalidade paulista no modo geral, cara? Porque tanto de São Paulo quanto aqui. É uma boa pergunta, viu? Não sei se eu já pensei sobre essa resposta, não. Mas uma coisa que eu vejo que faz a diferença é o senso de urgência pela mudança. Porque, assim, o paulista, ele vê as coisas acontecendo do lado dele. Se ele não fizer, o vizinho dele vai fazer. Se os dois fizerem juntos, talvez possa criar uma potência. Ou eles vão ser concorrentes, mas a concorrência é sempre bom. Te
te coloca em movimento. Né? Então, o paulista, ele sente isso a todo momento. Vai no Brás para você ver como é que o negócio funciona ali. Então, assim, a concorrência é muito grande. Então, se você não acompanha e cria esse senso de urgência, você é jogado para trás. Você vai ser jogado para trás. E, querendo ou não, eu falo assim que tem um... Aí eu vou trazer... Você estava fazendo uma entrevista anterior e trouxe a questão de desenvolvimento pessoal, algumas coisas assim, e eu trago a questão de ser autodidata. Né? Então, assim, muita gente aprende sozinha, mas poucas pessoas se propõem a ir atrás da informação que precisa para realmente subir um degrau. E assim por diante, assim por diante. E isso é difícil muitas vezes você ficar esperando de fora. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. E esse correr atrás, às vezes sozinho é difícil. Em São Paulo, Piracicaba, eu percebo, assim, foi uma alegria muito grande poder te conhecer essa manhã, né? E a gente daqui para frente, eu tenho certeza que vai acontecer uma boa parceria daqui para frente. Por que eu sei disso? Porque a união, ela realmente é explosiva quando a gente fala de empreendedorismo. Porque o que você sabe, eu não sei. E o que eu sei, às vezes, você não sabe. E a gente se ajuda nesse caminho. Então, e a régua começa a ficar mais alta. A régua fica mais alta. E eu vejo que é isso, ser esse autodidata e saber que você pode andar nessa régua e ter noção da própria régua também, é conseguir enxergar e falar assim, ó, legal, eu vim até aqui, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até a próxima etapa, não daquilo que eu almejo, não daquilo que eu quero, é estabelecer meta, eu acho, é estabelecer metas, objetivos, sabe? É saber para onde está indo. Mas não precisa saber muita coisa não, viu? Só um pouquinho. Mas você, eu não sei se na tua formação foi te dado essa aí, ou se não, isso é uma coisa nata sua, que você tem essa questão do servir, né? De ser um mordomo dentro da tua área. E quando a gente fala de network, é muito isso, cara, muito isso. E a gente só consegue proliferar na vida quando a gente serve bem. E eu falo muito sobre isso, quando você planta, tu colhe. Então você está ajudando outras pessoas a resolver o problema delas, e às vezes não é nem aquele problema, porque já chegou para mim, a pessoa ela tem o negócio dela, mas o problema dela às vezes é emocional. Sim. Às vezes ela tem um problema no casamento, sim. Às vezes ela até a questão financeira, a pessoa não tem como se deslocar até o local para fazer um tipo de trabalho. Então são inúmeros os problemas, né? E a gente tem que estar atento para poder conseguir ajudar esse povo. Mas eu queria entender, além desse teu talento para poder fazer as coisas acontecerem no ramo imobiliário, como é que foi entrar nesse ramo de comunicação? O ramo da comunicação foi por causa do Djansen. Eu vou te contar um segredo, rapaz. Eu acho que é a primeira vez eu tô aqui com a sua turma e tô ali no meu Instagram. Acho que ninguém sabe disso, não. É só minha esposa. Eu sempre quis ser dublador. Quando vê o desenho, imita uma voz e não sei o que e tal, mas a vida caminhou. Eu gosto de cantar, eu gosto dessa... Eu busquei desenvolver essa parte que eu enxerguei como um talento ali num pedaço da vida. E busquei bater em cima disso. O que me levou a fazer treinamentos de liderança, me levou a algumas coisas assim. Mas agora na comunicação, a gente se encontrou lá na rádio e tudo mais, foi por causa do Djansen. Porque o Djansen, ele tem quase 50 anos de rádio. Mentira, cara. Então assim, ele vem sendo esse meu espelho também de como desenrolar ali, ele tem um tempo e ele faz isso muito bem, tem os anunciantes, como que você traz os anunciantes, tem as pessoas ali, né, as entrevistas, e muitas vezes, hoje foi muito legal, apareceu uma criança e o avô, né, o seu Nenê e o Francisco, mas porque a criança queria conhecer a rádio, o seu Nenê é uma pessoa da cidade aqui de Piracicaba muito antiga, falou, vamos lá conhecer a rádio. Aí tava lá, já entrou, tal, ali vê a estação, a criança fica vislumbrada, e isso sou eu hoje, né? Então, entrando na rádio, me vislumbrando ali com a mesa de som, tal, e buscando aprender, né? Aprender como se portar na frente do microfone, aprender nesse contraponto, né? Faz a pergunta, traz alguma coisa, aprende junto também ali na entrevista.
vem sendo uma grande escola aí, Monteiro. Espero que surja bons frutos aí. Muito legal, assim, eu particularmente, esse deslumbre da criança, eu fiquei muito emocionado. Minha mãe falava muito que eu deveria ser dublador, dublador não, locutor, e eu meio que caguei para isso, né? Nunca me liguei nisso, mas aí quando eu fui fazer jornalismo, as coisas começaram a acontecer naturalmente, assim, não naturalmente, demorou um pouquinho. Eu tive que fazer um vídeo reclamando de uma empresa que era motorista de ônibus, fiz um vídeo, o vídeo viralizou, me fez chegar até o Sindicato de Rodoviários lá do Rio de Janeiro, e lá eu me desenvolvi como jornalista e fazer o que eu faço hoje. E o rádio veio através do marketing político. Eu tinha uma pessoa com quem eu trabalhava, que tinha um programa de rádio, ela tinha um programa de um dia. A gente chegou com o nosso know-how, eu estava até contrariado, fui fazer contrariado, mas fui picado por esse movimento que é o rádio, e gostei, mexi um monte de coisa, fui dar pitaco e tal. Eles aumentaram a audiência, deram de um programa, deram 3 vezes na semana para ela. A gente lotou, ela teve uma audiência estrondosa pro horário. Inclusive eu fui cotado para trabalhar na rádio posteriormente, mas aí saí do movimento e montei o meu próprio movimento. Daí nasceu a Monte Webcast, né, porque era um programa de entrevista dentro do programa Pra Cima, na Rádio Bicuda, lá no Rio de Janeiro. E aí, eu já estava desenvolvendo o que o Jansen faz, que é ser o âncora ali, tomar conta ele tem a ajuda do Valtinho. Ele tem a ajuda do Valtinho ali. Mas no meu caso, a estrutura um pouquinho na laje de chuta, era o que fazia a parte toda, né, de lançar, abrir o programa, fechar o programa, botar aquela música de fundo, botar música, era tudo comigo. Sim. Então eu acabei desenvolvendo essa parte de ser âncora e receber a galera. Mas assim, foi muito uma coisa, foi coincidência, foram acontecendo as coisas assim. Foi espontâneo. Foi espontâneo. E aí, reviver isso aí numa rádio que é tradicional aqui em Piracicaba, com a potência da Jovem Pan, cara, para mim foi um sonho que não pensei ser realizado. E a doutora Paula, você é imensamente grato, porque eu só ia lá assistir, pô. Eu ia ser igual o menininho, eu só ia assistir. Daqui a pouco você vai participar. Eu ainda demorei a entender. Hoje, ontem à noite, que ela mandou mensagem: você vai sentar na bancada lá e tudo mais, tá tudo certo. Eu falei, caramba, que doideira. Mas foi muito bom ter podido conhecer essa estrutura da cidade. Inclusive, teve a oportunidade até de conhecer, saber que uma pessoa carioca estava vindo, estava na audiência, né? Foi muito interessante. E, assim, você pensa em estreitar ainda mais essa tua relação com o rádio? Ou, de repente, até a TV? O que eu venho imaginando, né? A exposição hoje, ela se faz necessária pelo trabalho que a gente desenvolve, né? Então, eu vou para a rádio porque nasce um momento imobiliário ali na programação do Djansen, né? Então a gente falou, poxa, nada melhor, a gente uniu as forças ali na DGL do que trazer as respostas do mercado imobiliário pela DGL, né? Pelo olhar da DGL, e aí o Djansen me convidou para ser esse porta-voz ali desse momento. Ele falou, André, você desenrola bem aí, você sabe, né, bastante sobre o mercado, dá para dar o recado. Então, topa fazer isso? Aí a gente começou pelo telefone. Aí quando eu fui ver, eu já estava ali na frente do microfone e agora já vai, acho que já vai pro 3º mês já agora. E não tem mais reversão, né? Eu acho que agora não volta mais. Agora se bobear numa ausência dele, vai até fazer lá um programa com ele. Mas eu já imagino isso assim, Moté. Eu gosto da parte de palestras, eu gosto da parte de mentorias. Mais um palestrante para o Mente Brilhante. Vai ser um prazer. Mas eu gosto dessa parte porque eu sei que às vezes é uma palavrinha que você tem às vezes a coragem de falar, porque aqui não é simples estar na frente da câmera, tal, tem uma responsabilidade grande. Tem um amigo que ele dá treinamento de palco, liderança, tal e tudo mais, e eu perguntando para ele, assim, pô, Vinícius, faz quantos anos que você pisa num palco, né, para dar treinamento? Ele falou, sei lá, né, uns 30 e poucos. Ele falou assim, você ainda fica nervoso? Ele falou, um pouco sim, sempre. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade
com as pessoas que estão me vendo. Então, dependendo daquilo que eu falo, como falo, eu posso ou não impactar uma pessoa, positivamente, negativamente, né? Então, existe essa responsabilidade. E, de uma maneira ou de outra, também exige um quesinho de coragem, de atrevimento, né, Monteiro? E eu acho que também, o dia que também você ou qualquer outro profissional não sentir frio na barriga, nervoso, não tiver uma questão de novidade, aquilo não vai fazer sentido. É verdade. Tudo você tem que ter aquela motivação. Igual hoje eu tinha mais ou menos na cabeça como seria os dias de hoje. Eu sabia que a gente ia gravar bastante, mas nunca é da forma que você imagina. Então você tem que estar preparado para surpresa, para algum tipo de dificuldade, para alguma ausência. Mas assim, em toda área você tem que ter aquele frio na barriga para fazer você ter motivação para continuar fazer qualquer tipo de atividade. E aí, assim, bom, é uma notícia também, né? Querendo ou não, fui convidado para escrever um capítulo de um livro. O livro chama Mercado Imobiliário, né? Então, já vocês vão saber também, ter mais notícias disso. Então, já vou te fazer um outro convite. Você vai ter uma participação na revista eletrônica Monte Web Magazine, falando de mercado imobiliário. A gente já tem mercado financeiro, mercado imobiliário agora vai ficar com a DGL. DGL Imobiliário. DGL Imobiliário. Então você vai cuidar dessa parte aí também. Depois a gente vai conversar para estreitar isso aí a nível Brasil. Vamos fazer essa coisa acontecer. Querido, considerações finais, obrigado pela tua participação. Dá as redes sociais e como é que faz para encontrar a DGL Imobiliário, para a gente poder dar mais pessoas poderem conhecer você e o teu trabalho. Perfeito. Segue a gente lá no Instagram, DGL, né, o @DGL Imobiliária. Se quiser me seguir também, me segue, tá lá. Eu sou André da Costa. Segue. Eu posso só ele é o sósia do Coppola e do Kaká. E eu vou deixar o telefone da DGL. Se você está querendo vir para Piracicaba, comprar, vender, alugar um imóvel, ou se você conhece alguém que está querendo, indica, porque a gente tem uma premiação muito legal. Assim, depois manda um zap nesse telefone que eu vou passar agora, que não é sorteio, é indicação. Na indicação, a pessoa ganha. Então entre em contato com a gente. Tá querendo vir para Piracicaba? Eu acho que vem, eu acho que eu vou, hein? Eu vou. Quantos quartos você precisa? A minha esposa só quer um quarto só agora. A gente mora no de 3 quartos, ela falou que dá muito trabalho para arrumar. Tá certo. Eu tô nessa também, viu? Ó, o número da DGL Imobiliária é o DDD 19 98859 9564. Você vai ser atendido diretamente pelo Djansen Granado de Lima, que é o pai da alegria. E a gente tem uma equipe ali pronta para poder te auxiliar. Como diria na própria Jovem Pan, repita. Repita, DDD 19 98859 9564, DGL Imobiliária. E Monteiro, obrigado, Deus abençoe. Gratidão mesmo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a sua audiência e vamos buscar fazer diferença juntos, sim. Com certeza, pode contar comigo e estando no Rio de Janeiro, não esquece de mandar mensagem. Com certeza. Deus é o dono do lugar, acabou de falar, se inscreve no canal, dá aquele like. Se quiser saber mais sobre o mercado imobiliário, deixa no comentário. Ele vai mandar um texto que eu vou deixar também na descrição, para poder a pessoa, através do link, você já acessar direto. Ó, beijo do pesadão, bora viver, que viver é diferente de estar vivo. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone.